Oi, oi, oi. Eu me chamo Andressa e hoje eu vim conversar com vocês a respeito das minhas discussões de Andressa, mais específico de um tópico chamado Não é sobre religião. Eu tô com o livro de Gálatas aberto e eu vou usar o primeiro capítulo. O primeiro capítulo fala que o livro, a Bíblia, ela não é de homens, ela não vem por homens e nem por algum homem, para algum homem, pelos homens, né? Para os homens, não, por homens, mas sim para Cristo e para Deus Pai, aquele que o ressuscitou. Então, o que a gente percebe? Que o próprio livro, ele nos leva a perceber que, de fato, o homem olha para as coisas que Deus faz e quer colocar o próprio significado dele, né? Quer colocar o próprio modo de uso dele. E já parou para pensar o quanto as pessoas perdem com isso? O quanto as pessoas pagam um preço alto por simplesmente não saberem o que elas estão jogando fora, porque elas simplesmente acham que sabem o preço, que sabem precificar, que sabem julgar, que sabem, na verdade, que elas são suficientes, né, para decidir aquilo que tem peso ou não. E é muito triste refletir que até a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, entrou nessa lista, sabe? E se tornou uma coisa tão, como eu posso dizer, uma coisa tão simples e natural, a tal ponto que eu posso dizer que até um tempo atrás, né, eu ouvia as pessoas falando, né, eu sou cristã, e eu perguntava, mas de que igreja? Por quê? Porque não foi me ensinado naquela época que, até aquela época, né, que existe uma fé, existe que é um modo, né, de viver, que é um caminho que nós escolhemos para nossa vida e não uma roupa, vamos dizer assim, uma roupa religiosa que nos convém vestir por um dia sim ou um dia não, entende? E é muito interessante quando a gente para e a gente lê o livro de Gálatas, porque em outras partes ele também cita em respeito daquilo que não é evangelho, daquilo que não é a palavra de Deus, sabe? Inclusive ele até exorta, falando, ai daquele que pegar a palavra de Deus e perverter ela, né? E mudar o sentido dela em seu favor, o que seja, mas aquele será amaldiçoado, né? Pois ele está enganando com a palavra. E é muito engraçado que hoje nós vivemos num mundo que isso é simplesmente supernatural, né? Hoje em dia as pessoas é muito mais simples e ainda tem aquela questão, né? Óbvio que existe a igreja, nós somos templo, né, do Espírito Santo, nós somos igreja, o corpo de Cristo é a igreja, então nós precisamos estar em comunhão com outros templos do Espírito Santo, para que nós venhamos a impulsionar um ao outro a continuar na presença, né? Até porque na palavra fala que aquele que estiver aquele que estiver junto, buscando a Deus, Deus estará ali. Eu sei que não é, mas não é exatamente com essas palavras, mas vocês entenderam o sentido. Então, assim, e é muito interessante como você percebe que se você parar para perceber que o inimigo ele pega tudo
Deus faz? Ele tenta colocar tudo como é que eu posso explicar? Ele tenta colocar tudo ali na mesa e mexer como ele quer e vender como convém, né? As pessoas, elas estão super adeptas a seguir doutrinas, elas estão super adeptas a buscar um título, buscar posições, buscar evoluções. Como é que eu posso explicar a palavra, na verdade? As posições, né, da doutrina, enfim, dependendo da igreja. Mas elas não estão dispostas a seguir especificamente o que a palavra, a mesma, talvez a principal razão pela qual ela entrou naquela denominação, entende? Elas não estão capazes de fato, converter-se ao verdadeiro evangelho e seguir especificadamente o que a palavra verdadeira de Deus a manda fazer. Elas estão super fortes em uma doutrina feita pelo homem que, de uma certa forma, a gente sabe que muita gente, óbvio que eu não vou generalizar, né? Existem sim muitas igrejas que, muitas congregações, né, que seguem sim a palavra, mas a gente também sabe que, infelizmente, também existem outras que adoçam o evangelho, adoçam, né, tipo, não, porque doce, maravilhoso, incrível Pai glorioso é o nosso Deus, mas que tiram, que deturpam, eu vou dizer assim, a perfeição divina, que deturpam a justiça divina, que retiram da imagem verdadeira de Deus para poder vender a religião que eles simplesmente querem atrair as pessoas. E isso não é salvar. Isso não é salvar almas, entende? Quando você fala da verdade, você está dando a chance daquela pessoa, de fato, conhecer um Deus que a ama, conhecer um Deus que vê ela todos os dias, que acompanha cada um de nós, desde o dia que nós estivemos dentro do ventre da nossa mãe, até o dia do nosso nascimento, o primeiro passo que demos na nossa vida, enfim, até a nossa primeira crise existencial, ou de choro, ou de depressão, enfim, o que eu quero falar é que existe um Deus que nos vê como gente, um Deus que nos ama como nós somos, mas que não nos quer especificadamente como nós somos. O que eu quero falar com isso? Que existe um Deus que nos ama, mas que Ele tem o melhor pra gente. Ele sabe o melhor pra gente. Ele entende que... Ele entende não, nós precisamos entender que nós não sabemos o melhor pra gente, mas Deus sabe. Deus sabe porque Ele não só esteve no dia do nosso nascimento, ou nos conhecia quando nós já estávamos no útero, mas Ele também já está lá no nosso futuro, naquele sonho de troca de uma casa, de uma mudança, tudo aquilo que nós sonhamos, Deus já está lá. E Deus, Ele está meticulosamente ali, sabe? Tentando cuidar de você, tentando impedir que nós façamos
tantas escolhas ruins, vamos dizer assim, na nossa vida, a tal ponto que a gente se perca, literalmente, no caminho. Então, é muito interessante a gente trazer essa reflexão para nossa vida e a gente se importar um pouco mais. Não é sobre como as pessoas vão nos ver, não é como talvez nós sejamos julgados, porque se em questão de ser julgado ou julgado pelo mundo, né, ou perseguidos, né, a gente já sabe que vai ser. Estando dentro de uma denominação e não nos convertendo de fato à palavra de Deus. E quando eu falo de conversão, eu quero também deixar claro que é ser obediente a Deus, que é ter temor a Deus, que é não compactuar com a transgressão, que inclusive depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre transgressão, mas vou tentar fazer um shot para deixar no Reels, né? Mas basicamente é também em compreender quem é esse Deus, quem é o Espírito Santo e principalmente quem é aquele que deu a vida por nós e sabermos que nós somos muito amados para que a gente viva simplesmente entristecendo quem nos dá livramento todo dia, quem move o mundo, sabe? Para realizar os nossos sonhos. E literalmente homem nenhum conseguiria, sabe, chegar a esse ponto ou até mais distante por si ou pelo outro. Mas Deus, ele vai. Deus, ele deu seu único filho por nós. Então, reflita. Literalmente eu creio que o mundo vai nos perseguir como cristãos. Nós tendo nosso relacionamento com Deus estando em dias ou não. E eu acho que vale muito a pena. Se nós vamos ser perseguidos, que nós sejamos perseguidos na presença de Deus. Que nós sejamos perseguidos sendo direcionados pelo Deus que cuida. Até a próxima, gente. Obrigada.